Bom, pessoal, então continuando a nossa série, né, sobre TCC, mais voltado para artigos científicos, hoje nós vamos falar sobre um aspecto também muito importante, que é a metodologia. Lembrando, pessoal, que a metodologia, tudo isso que eu vou falar aqui, ele se aplica não somente para artigo científico, mas também para outros tipos de trabalhos acadêmicos. Bom, então a primeira coisa é a classificação da metodologia, né? Então, quanto à classificação, a fins da pesquisa, a metodologia ela pode ser descritiva ou exploratória. Ela é descritiva quando ela descreve características de uma população ou amostra das quais já existe um conhecimento prévio. Então, quando você está fazendo uma pesquisa, que já existe um conhecimento prévio sobre, já tem trabalhos publicados sobre aquilo, você já conhece a sua população, a sua amostra, você vai apenas descrevê-las, você está fazendo uma pesquisa descritiva. A pesquisa exploratória ocorre quando os dados são relativamente novos, com poucos dados ou informações sobre o tema. Então, a pesquisa exploratória, ela ocorre quando não existe muita informação sobre o tema, ou nenhuma, até nenhuma, né? Então, nós estamos falando de uma pesquisa exploratória. Bom, quanto aos meios de pesquisa, gente, uma pesquisa ela pode ser experimental, bibliográfica ou documental. Além de outros, né? Ela é experimental quando ela corresponde à manipulação direta das variáveis, uma espécie de experimento, né? Então, quando você manipula suas variáveis, nós estamos falando de uma pesquisa experimental. Nós estaremos falando de uma pesquisa bibliográfica quando já existem materiais, né, publicados acerca daquele tema e você vai fazer um levantamento. Então, alguns temas, eles já existem alguns materiais publicados, né? Alguns autores já falam alguma coisa sobre isso. E você vai fazer aquele levantamento de trabalhos que já foram publicados sobre aquele tema. Então, você está fazendo a pesquisa bibliográfica. A pesquisa documental, ela é um pouco semelhante à bibliográfica e muitas vezes ela é confundida com a bibliográfica, mas qual que é a sutil diferença? Ela é diferente da bibliográfica porque na bibliográfica já existem, os materiais já foram publicados sobre o tema. Na documental, você vai utilizar materiais que ainda não foram tratados, que ainda não foram utilizados em pesquisas. Então, quando você utiliza documentos novos que ainda não foram utilizados em pesquisas, nós estamos falando de uma pesquisa documental. Lembrando que você pode sim mesclar, né, esses meios de pesquisa. Uma pesquisa ela pode ser documental, junto com a bibliográfica, você pode fazer um levantamento de pesquisas, mas você pode utilizar também para algumas coisas documentos. Então, esses meios aqui, eles podem se mesclar com alguns outros tipos, como, por exemplo, esse aqui, ó, pesquisa de campo. Investigações realizadas no local onde ocorreu o fenômeno estudado. Então, a pesquisa de campo é quando o investigador ele vai até o local onde ocorreu o fenômeno e faz a investigação, ele está fazendo a pesquisa de campo. Nós temos também uma pesquisa ex post facto, que investiga relações de causa e efeito entre fatos que ocorreram no passado. Então, nós estamos falando de fatos que ocorreram e essa pesquisa, ela vai fazer a relação, né, de causa e efeito desses fatos, aí uma pesquisa ex post facto. Nós falaremos sobre um survey quando a pesquisa ela tiver um elevado número de informações feitas em grupos de interesse e amostras significativas. O survey é comumente utilizado quando existe muita amostra muito grande, né? Quando existe um grupo muito grande. E aí nós estamos falando de um survey. É comumente utilizado o survey para, por exemplo, pesquisa de mercado, que você faz com um grupo significativo, pesquisa eleitoral, né? Então, quando você tem uma amostra mais significativa, maior, nós estamos falando de um survey. Bom, aí nós vamos ter, por exemplo, estudo de caso. Estudo detalhado de uma determinada situação ou fenômeno. Então, o estudo de caso é quando você pega uma situação e você vai fazer esse estudo detalhado. Então, diferente da pesquisa de campo, você vai até o local. A pesquisa de campo, você vai até o local onde o fenômeno ocorreu e faz a pesquisa lá. O estudo de caso, não necessariamente, ele é um estudo de uma situação ou fenômeno que ocorreu, né? Então, às vezes, existe um pouquinho dessa confusão, mas essa é a diferença. Outro tipo de pesquisa que é bem comumente colocado como a mesma coisa, e inclusive existe sim na literatura, a própria literatura ela faz essas confusões, que é a pesquisa participante e a pesquisa ação. Tanto a pesquisa participante quanto a pesquisa ação,
o pesquisador, ele tem alguma relação com o fenômeno, com a situação que ele está estudando. Então, por isso, comumente, elas são colocadas como iguais ou são confundidas. A diferença é o seguinte, na pesquisa participante, o pesquisador ele tem relação com a situação em estudo, mas ele não tem a necessidade de uma resolução do problema. Então, ele tem alguma relação, mas não necessariamente ele vai fazer a resolução do problema naquele estudo. Na pesquisação, não. A pesquisação ela é uma pesquisa que o pesquisador e o pesquisado, eles participam da situação, do fenômeno. Então, o pesquisador, ele está dentro ali da situação, do problema investigado, né? Junto com o pesquisado. Então, ele faz parte do problema ali de pesquisa. E existe uma resolução do problema investigado. Por isso que não é pesquisação, porque ele traz ali a resolução para o problema investigado. Então, como eu falei, elas são bem parecidas. Algumas literaturas colocam como iguais, colocam uma pesquisa participante ação, né? Mas elas têm aí essa sutil diferença, vai muito ali do autor do estudo para identificar essas diferenças sutis. Como eu falei com vocês, vocês podem mesclar meios de pesquisa, né? Você pode fazer um estudo de caso com análise documental, né? Então, você pode... Então, existem outras maneiras, né? De você fazer, você juntar dois meios de pesquisa, não necessariamente precisa ser um só. Bom, então, definida qual o tipo, né, da sua pesquisa, você vai fazer, então, agora a sua coleta de dados. O que é coleta de dados? Como o pesquisador irá coletar, então, os dados para obtenção dos resultados, né? Então, você tem um objetivo na sua pesquisa, você quer trazer resultados que vão responder esses objetivos. Então, para isso, você tem que coletar os dados da sua pesquisa. Como fazer isso? Então, o primeiro método que eu vou falar é sobre as entrevistas. O que são entrevistas? Entrevista é quando você faz uma entrevista ali com o seu pesquisado, né? Com alguém ali que faz parte da sua amostra. E qual que é a vantagem da entrevista? Ela possibilita interagir com o indivíduo pesquisado e analisar os estímulos verbais e não verbais. Bom, o nosso foco principal nessa metodologia, nosso canal é para estudantes de administração, então o nosso foco são, de fato, essas coletas de dados mais para pesquisas de cunho social, né? Então, nós estamos falando aqui de pesquisas mais no âmbito qualitativo. Então, essas entrevistas, como eu falei, né, elas são utilizadas muito quando a pesquisa é de cunho qualitativo. Ela possibilita, então, interagir com o indivíduo pesquisado e analisar os estímulos verbais e não verbais, né? Então, na entrevista, você consegue captar isso daí, como que a pessoa se expressa, não apenas as palavras, mas você consegue captar também os estímulos não verbais do pesquisado. As entrevistas não são de um tipo só, elas podem ser estruturadas, não estruturadas, semi-estruturadas e em grupo. Bom, quanto ao questionário, é um método padronizado para todos os participantes, né? Então, o questionário você faz ali uma coleta, perguntas, né? Padrões ali que todos os participantes vão responder as mesmas perguntas. Essas perguntas, elas podem ser fechadas ou abertas, né? Qual que é a vantagem do questionário? Ele é mais fácil ali de tabular os dados e a desvantagem é que ele não permite que os participantes expressem mais livremente suas ideias. Então, o questionário é um método mais rápido, você consegue coletar seus dados mais rápido, né? E depois você consegue tabular até mesmo no Excel, em outros programas, softwares, você consegue ali fazer a tabulação. A desvantagem do questionário é que, como as perguntas, por exemplo, fechadas, você vai ter respostas ali que só se limitam àquelas. Então, não tem como a pessoa expressar livremente, não tem como captar estímulos não verbais, nada disso é possível com o questionário. Bom, nós vamos ter também os grupos focais. O que são os grupos focais? Ela é uma técnica de pesquisa que utiliza a interação em grupo para a coleta de dados, né?
Então, o grupo focal, ele é uma espécie ali de uma entrevista em grupo, se a gente for pensar, né? Mas ele tem umas peculiaridades que só tem no grupo focal. Por exemplo, é necessário um moderador para fazer as perguntas e comandar a interação grupal. Então, no grupo focal, você vai ter ali um moderador para interagir e fazer as perguntas. Em conjunto com o mediador ou moderador, irá trabalhar o observador pesquisador, né, que é a pessoa que está interessada nos resultados que vão ser ali coletados, né, nos dados, que irá gravar as respostas e observar as atitudes dos participantes para fazer análise dos dados coletados. Então, na entrevista em grupo, por exemplo, é o próprio pesquisador que comanda tudo ali. No grupo focal você vai ter, então, um moderador, um mediador, né? Que vai, então, fazer essa interação, vai fazer as perguntas. E o observador, ele vai ficar ali apenas observando, né? Além de gravar, ele vai observar ali as atitudes, os estímulos, né? Dos participantes para fazer essa análise. Quais são as vantagens do grupo focal? Os participantes, eles se sentem mais à vontade, né? Por quê? Porque existe moderador, ele vai estar ali interagindo. Então, com o passar do tempo, as pessoas vão estar respondendo as perguntas, assim, de modo mais livre, de modo mais, não tão pressionadas, assim, sabe? E mais rápido o processo de coleta de dados comparado à entrevista individual, porque é em grupo, né? Então, você consegue ter essa coleta consegue ser mais rápida. De uma entrevista ali, você consegue todos os seus participantes, né? Tenha o limite. Se não me engano, a literatura diz de 5 a 25, né? Então, também não pode ser muitos participantes. Caso existam mais, tem que ser divididos. Mas, se for dentro desse número, você consegue. Quais são as desvantagens? Os participantes podem simular resposta por constrangimento pela presença dos outros participantes. Então, isso ocorre em qualquer entrevista em grupo, né? Não somente no grupo focal, mas nas entrevistas também em grupo. Por quê? Porque às vezes a pessoa está do lado de outra e ela até iria dar uma resposta válida, sincera. Mas ela olha, né, para a pessoa do lado, ela se sente um pouco constrangida, ou talvez a pessoa respondeu de outro jeito e aí ela não quer responder do jeito dela, e aí ela acaba forçando um pouco a resposta, simulando, né, uma resposta, e essa é uma desvantagem, então, do grupo focal. Bom, nós temos também uma outra metodologia que é a observação. A observação, pessoal, utiliza da observação, né, obviamente, de observar, para coletar os dados. E a pessoa, o observador, né, ele vai então utilizar anotações para subsidiar as observações. Aí nós vamos ter também os ensaios clínicos ou experimentos, que são utilizados para testar teorias e hipóteses no ambiente de laboratório através de variáveis controladas. Então, utilizada muito ali, como eu falei, na pesquisa experimental, né? Então, quando você faz a pesquisa de laboratório, nós estamos falando de um ensaio clínico ou experimento, e não somente laboratório, né? Quando você faz pesquisa com plantas, esse tipo de variáveis que você controla com animais, né? Você está falando, então, de um ensaio clínico ou experimento. E análise de documentos, né? Eu quis tirar aqui porque ficou um pouquinho cortadinha aqui embaixo, mas dá pra gente entender. Busca documentos que tenham ligação com a pergunta a fim de responder os questionamentos centrais do estudo, né? Então, essa análise de documentos, que é a pesquisa documental. Quando você faz a pesquisa documental, né, você faz através de análise ali de documentos, então documentos que tenham ligação com a pesquisa para responder os questionamentos. Então, essa é mais uma maneira de coletar seus dados, né? Quando você utiliza documentos. Bom, coletados seus dados, agora você tem que analisar esses dados, né? Você chegou aí, então, em alguns dados e você tem que analisá-los, né? Então, é o que nós chamamos de tratamento dos dados. O que são o tratamento dos dados? Engloba desde a organização das informações coletadas até a eliminação daquelas desnecessárias, até também, né? Ficou 2 até aí, a análise e interpretação. Então, desde o momento da organização das informações, eliminação das informações desnecessárias e análise e interpretação daquelas que você vai efetivamente utilizar, nós estamos falando do tratamento de dados. Bom,
Os softwares, eles são muito utilizados para tratamento de dados. Então, nós estamos numa época em que a tecnologia ela nos ajuda muito. E dentro de um trabalho científico, a tecnologia ela facilita a vida de muita gente, né? E os softwares para tratamento de dados, eles são comumente usados em análises, por exemplo, em análises estatísticas. Então, quando você precisa descobrir relações entre variáveis, comparação de médias, regressão linear, né? Então, nós estamos falando aí de análises estatísticas, todas as vezes que nós utilizamos análises estatísticas, os softwares, eles são muito utilizados, como, por exemplo, o SPSS, né? É um software que é um software que é bastante utilizado nessas análises estatísticas, onde você vai colocar os dados e ele vai fazer, então, as relações entre variáveis. Softwares mais básicos, como o Excel, eles possibilitam a inserção de dados e elaboração de planilhas e gráficos, além de algumas ferramentas de cálculos, como, por exemplo, médias amostrais. Então, o Excel ele também faz, né, algumas análises estatísticas mais básicas, como desvio padrão, médias amostrais, né? Mas ele também é muito utilizado no caso de gráficos e tabelas, né? O Excel, ele quando você precisa de planilhas, né, para fazer também gráficos, ele é muito utilizado também dentro dessa análise aí de dados. Bom, nas pesquisas, quando a gente fala de cunho social, né, que nós utilizamos entrevistas, falas, você precisa fazer o quê? A transcrição das falas desses entrevistados, né? E aí ela é utilizada, como eu falei, em pesquisa de cunho social e também utiliza auxílios de softwares, né? Então hoje existem softwares que fazem a transcrição dessas falas, colocam as palavras que foram mais ditas, né? Eles fazem também algumas análises básicas. Mas a análise fundamental ela vai ser feita pelo pesquisador. Então ela deve ser feita de forma atenciosa, visando identificar através das falas os detalhes, né, que irão responder à temática do estudo. Então, quando você faz entrevistas, você vai coletar ali falas de pessoas, né? As pessoas vão expressar suas ideias. E o pesquisador, ele tem que ter essa percepção, esse feeling, para identificar o que dentro ali dessas falas que responde aos objetivos do estudo, os questionamentos, né? Então, ele não é só ouvir, é ouvir com atenção, é marcar aquilo que foi mais falado. Se teve a gravação, então, analisar os estímulos dos participantes e também relatar isso na sua pesquisa, né? Então, esse tipo de coisa. Então, dentro ali das pesquisas sociais, essa análise ela tem que ser uma análise criteriosa, não é apenas uma análise estatística que você joga no software e sai a relação entre as variáveis, obviamente vai fazer análise, mas ela envolve também você analisar outras coisas, você analisar bem criteriosamente, com paciência, aquilo que foi falado e os estímulos dos participantes. Como eu falei, os gráficos, eles são maneiras, então, de tratar, né, esses dados. Eles são formas mais atrativas de expor os resultados do estudo. Então, a pessoa utiliza gráficos porque muitas vezes ela colocar tudo em texto vai ficar cansativo para o leitor. E aí ela coloca os gráficos, né, que é uma maneira visual de chamar a atenção ali para o seu trabalho. Você bate o olho num gráfico, você entende informações importantes em poucos segundos, né? Então, eles são maneiras atrativas para o trabalho não ficar, às vezes, muito grande, principalmente artigos que você tem ali um limite de páginas, e para ficar mais atrativo. Eles sintetizam, como eu falei, as informações, né? Então, deixa a pesquisa mais robusta e eles possibilitam, então, a leitura mais fácil dessas informações. Pessoal, sobre a metodologia é isso, né? Então, feito esse tratamento dos dados e tudo, você vai agora expor os resultados da sua pesquisa, que nós vamos, então, abordar em outro vídeo. Alguns aspectos eu às vezes passei um pouco mais rápido, né? Para a gente não ficar um vídeo muito longo. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar colocando aí, que eu vou estar, né, nos comentários aí abaixo, eu vou estar respondendo dúvidas aí sobre a metodologia, ou talvez fazendo até um vídeo complementar, caso haja necessidade. Então tá bom, obrigada e um abraço.